E aí pessoal, beleza? Meu nome é Lucas Luciano. Eu vim hoje mostrar aqui para vocês um pouco da ferramenta que eu desenvolvi, que eu nomeei de Weaver, que é esse código do Grasshopper aqui. E ele funciona basicamente para simplificar o processo de análise climática de projetos de arquitetura. Então, a ideia principal dele é que as pessoas não precisem se preocupar com o desenvolvimento das definições do Grasshopper e possam se preocupar apenas com a interpretação dos dados e fazerem projetos mais adequados ao ambiente que eles estão. Então, na verdade, ao usar o Weaver, você não vai precisar nem olhar esse código. Tudo que você vai precisar fazer é clicar no botão e vai abrir uma interface aqui em que você pode simplesmente escolher a análise que você quer fazer e ele já calcula a análise aqui. Então, por exemplo, o exemplo aqui da trajetória solar já está criada, já está analisada para você saber as estações do ano e tudo mais. Então é sobre isso que eu pretendo ensinar e explicar um pouco nessa série de vídeos. Mas vamos por partes, né? Inicialmente aqui, eu vou dividir, na verdade, essa série de vídeos em 3 partes. A primeira parte vai ser mostrando como instalar o Rhinoceros e o Grasshopper, junto com os plugins que precisa para usar essa definição, que no caso seria o Human UI, o Elefront e o Ladybug Tools, que é o responsável por fazer essas simulações climáticas, né? Então, para começar aqui, a gente vai começar pela instalação do Rhino. Bom, para instalar o Rhino, tem 2 formas. A primeira seria a versão paga e a segunda seria a versão de teste. A Macneil, que é a desenvolvedora do Rhino, disponibiliza uma versão de teste por 90 dias, que tem todas as funções, você pode usar para usar essa ferramenta da forma que você desejar. Então, para baixar ela, na verdade é bem simples. Eu vou deixar os links aqui embaixo, mas você basicamente precisa entrar no site rhino3d.com, vir aqui na parte de download e clicar aqui na Complete Install, botar aqui Rhino 7 for Windows, On a Time Evaluation, ou se você estiver usando Mac, essa aqui do lado. Então basta clicar aqui e ele vai te pedir para fazer o login ou para criar uma conta. No caso aqui eu já tenho uma conta, então não vou seguir com vocês o processo de criação da conta. Então é só clicar aqui em login. E aí você pode entrar ou com seu e-mail, ou iniciar a sessão com o Google, ou no caso aqui, criar uma nova conta, né? Eu vou iniciar a sessão aqui com o Google. Acho que é mais simples. E aí aqui ele vai vir para essa tela aqui, em que ele vai te dar um código. Esse código aqui vai ser solicitado na hora de você abrir o Rhino. A primeira vez que você abrir, ele vai te pedir esse código, que vai valer por 90 dias. Aqui ele fala para fazer o download em português. Só que o Rhino em português é um pouco estranho, porque os comandos também ficam em português. E a gente acaba se acostumando a usar eles em inglês. Então, sugiro que vocês selecionem outra língua aqui e coloquem o inglês. Aí, ao clicar no inglês, ele já vai fazer aqui o download desse executável. E ele vai baixar aqui rapidinho. Mas o processo vai ser bem simples, na verdade. Vai ser só clicar 2 vezes nesse executável, onde quer que vocês tenham salvado ele, e o programa vai ser instalado. Na primeira vez que ele for aberto, aí pronto, aqui o arquivo já terminou de baixar. Quando ele terminar, basta clicar e seguir o processo, tipo, só dar OK em todas as opções, e ele vai instalar tudo certinho para vocês. Eu não vou seguir esse processo porque o meu Rhino já está instalado mesmo, mas seria basicamente clicar aqui em instalar e ir até o final. Da primeira vez que vocês abrirem o Rhino, ele vai pedir aquele código e vai aparecer uma tela pedindo para vocês escolherem um template. A gente sempre usa esse template aqui, Large Object Meters, porque, obviamente, a arquitetura normalmente são objetos grandes, né? E pela definição do template, esse Large Object seria qualquer coisa maior do que um caminhão. Então, normalmente a arquitetura é maior do que um caminhão.
Com o Rhino aqui aberto, a gente vai precisar instalar dois plugins, que vai instalar pelo próprio Rhino. A opção aqui, ó, aqui em cima, a gente tem a barra de comando, muito parecida com o CAD. A gente vai digitar aqui Package Manager, que seria o gestor de pacotes, caso de vocês estejam em português. Por aqui, a gente tem acesso a vários dos plugins disponíveis direto dentro do Rhino. Então aqui no caso a gente vai pesquisar pelo Human, e vai ser o Human UI. Esse Human, o que tem o UI depois. Esse outro Human serve para outra coisa. Esse aqui vai ser o responsável por processar aquela interface que eu tinha mostrado inicialmente. Então vai ser a versão 0.8.8, só mandar instalar. O outro é o Elefront, a versão 5.1.2 ou superior, que deve dar certo, foi atualizado recentemente. E manda também instalar. Depois que instalar, vai precisar fechar o Rhino e abrir ele de novo. Só que antes de abrir ele de novo, a gente vai baixar o Ladybug, que vai ser o responsável por fazer as análises climáticas mesmo, né? Então a gente vai vir aqui no site pollination.cloud e vai clicar aqui em Products e Grasshopper Plugin. O Pollination é a versão mais nova do Ladybug. Vocês poderiam pegar o Ladybug e instalar ele individualmente, só que acaba sendo um processo mais complexo. Com o Pollination, vai baixar um executável, que ao clicar nele, ele já vai instalar tudo que é necessário para o Ladybug funcionar perfeitamente, né? Então a gente clica aqui em Download the latest version. E aí, no caso, que a minha conta já está logada, mas ele vai pedir para você logar com uma conta do Google, com e-mail, basicamente igual no site do MacNew. Então aqui, continuar com o Google, no meu caso, né, que eu já tenho a conta. E ele vai abrir essa parte aqui, ó. Vai vir para essa tela. É que o Pollination é um serviço baseado em nuvem, então basicamente vocês poderiam fazer as análises do Ladybug na nuvem, só que esse serviço é pago, no caso. O Ladybug realmente é gratuito. Então nessa página aqui a gente vai vir em Install Plugins e vai pegar aqui, ó, o do Grasshopper, que é de graça. O do Rhino e o do Revit tem uma taxa relativamente alta por mês. Então a gente clica aqui e ele vai baixar um executável. Da mesma forma que o do Rhino, vai ser simplesmente clicar aqui e instalar. Então é bem simples, bem rápido, e ele vai estar todo pronto para a gente poder seguir para a próxima parte. Depois que a gente instalar esses plugins, agora eu vou mostrar rapidinho para vocês alguns comandos básicos do Rhino, para vocês terem um pouco de noção, porque a minha intenção aqui não é ensinar a usar o Rhino nem usar o Grasshopper, mas para usar algumas funções que o Weaven possui, vai acabar tendo que usar alguns comandos básicos no próprio Rhino, como mover, criar pontos, criar algum prédio, por exemplo, para servir de entorno. Então é esse o tipo de coisa que eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Terminou aqui de baixar, então é só clicar, né? E ele vai abrir. Talvez o antivírus de vocês pegue ele como sendo uma coisa suspeita, igual o meu aqui deu. Só que aí ele vai escanear rapidinho e vai ver que não é uma ameaça, porque realmente esse aplicativo é seguro, ele é reconhecido e tudo mais. Então aqui, ó, boas notícias, e esse arquivo parece seguro. Então, tudo certo. Vai abrir essa abinha aqui, é só dar next em tudo. Aqui deixar tudo marcado. Se vocês quiserem desmarcar o Ironbug, não vai ter problema. O Ironbug ele é feito para análise de ar-condicionado e tudo mais. A gente acaba não usando ele. Eu pelo menos nunca usei. E basicamente é só aceitar, dar next e pronto. Eu vou até mostrar aqui o processo inteiro. Em um momento aqui ele vai abrir uma telinha preta aqui de programação, que é o jeito que ele instala, tá? Então não se assusta. Quando ele terminar de instalar aqui, eu volto. Pronto aqui, Pollination terminado. É só a gente dar Finish. E ele vai dizer aqui que se estiver usando o Rhino 6, que não é o nosso caso, vai precisar reiniciar o Rhino 3 vezes. No caso aqui, como o nosso é o Rhino 7, a gente só vai reiniciar ele normalmente. E já vai estar tudo carregado. Então aqui, eu vou abrir o Rhino.
e vou pegar aqui o modelo de objetos grandes em metros. Aí ele vai dar essa telinha aqui, que vai estar carregando o Ladybug. E pronto, resolvido. Como que é a interface, né, do Rhino? Aqui em cima a gente tem diversas abas, em que cada uma serve para uma coisa. Então, o Standard vai ter opções padrões de zoom, de salvar. O Grasshopper a gente abre ele por aqui. Tem os planos, tem vista, display, select, ferramentas de curva, de superfície. E uma coisa diferente da maioria dos programas é quando você muda essa aba aqui, a lateral também muda. Então, por exemplo, a do Standard tem essas coisas, a do Curve tem essas, do Surface muda. Então, elas são bem subdivididas, né? Todos os comandos que vocês pegam por aqui, vocês podem puxar pela barra de comando também. Então, por exemplo, eu posso pegar uma polyline por aqui, ou eu posso digitar polyline aqui em cima, e ele vai fazer do mesmo jeito, né? Outra coisa importante é que todos os comandos que tiverem essa setinha aqui do lado, você pode abrir a cascata e escolher outras variações deles, né? Outra coisa importante aqui são os snaps. Então aqui o meu, por exemplo, está marcado o end, o near, o point, o mid e o vertex, que isso serve para a gente poder ajustar as coisas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma linha, dei enter para finalizar ela. Se eu quiser, por exemplo, pegar o final dela, eu preciso do snap ligado. Se o end não tivesse ligado, no caso, nem o end, nem o near, ele não ia conseguir pegar o ponto ali. Ele tá pegando aquele ali ainda porque ele tava pegando quando o snap estava ligado, mas aqui ele não vai. Então a gente deixa esse daqui ligado para ter mais precisão na hora de fazer o que a gente quer fazer. Se der ESC ele cancela, tá? Tem que dar Enter para ele terminar o comando. Outra coisa importante aqui é, para isso aqui tá funcionando, né? Tem que estar com o OnSnap ligado, senão ele não pega nada. E o Gumball. O que é o Gumball? Vamos fazer aqui uma caixa, por exemplo. E aí, digamos que eu queira mover essa caixa. Shift, botão direito, arrasta, e você consegue fazer isso aqui, é o Pan. E o botão direito você faz o Orbit, que é o de rodar. A rodinha do mouse dá zoom, tira o zoom. Sem o Gumball ligado, você tem que dar o comando, por exemplo, Move. E aí você pega um ponto e move ele para o lado. O Gumball é esse eixo aqui no meio, que facilita esse trabalho de movimentar e interagir com os objetos. Então, por exemplo, se eu pegar a seta verde, eu consigo mover ele aqui no eixo Z, no eixo Y no caso. A vermelha é no X, a azul no Z. Se eu pegar essas caixinhas que ficam aqui no meio, ele me deixa mover livremente entre os dois eixos que ela pega. Então aqui está no X e no Y. Se eu, por exemplo, virasse aqui, seria no Y e no Z. E aí eu consigo mover ela para onde eu quiser. Aí você pensa, mas pô, aqui eu só estou vendo os contornos, como é que eu vejo o objeto? Aqui nessa setinha tem os tipos de visualização. Então aqui está no Wireframe, que ele sempre começa no Wireframe por padrão. E aqui a gente normalmente usa no Shaded, que aí no Shaded a gente consegue ver ela fechadinha desse jeito. As setas são para mover. Esses quadradinhos são para dar escala. Então aqui, por exemplo, eu estou esticando ele, a caixa, né, por exemplo. Se vocês segurarem o Alt, ele vai partir a caixa. Então agora ali ele tem uma subdivisão, né, no meio dela. Inclusive, no Rhino, quando você faz uma modificação em uma geometria, normalmente você não perde a original. Então, por exemplo, aqui, eu vou mover ela dessa escala, né, segurando o Alt. Ele vai aumentar, só que na verdade eu fiz uma cópia dele, né? Então eu ainda tenho o objeto original aqui para continuar modificando ele depois. Digamos aqui que a gente tenha um retângulo e você queira extrudar ele, fazer uma extrusão. A seta move, mas a bolinha, ela extruda. Então aqui no caso, se você clicar, você pode botar uma coisa preciso. Então digamos que aqui fosse um prédio. Eu posso digitar aqui 3 e dar Enter. E aí ele extrudou essa linha. Então agora, por exemplo, se eu quisesse fechar ela, eu poderia clicar nele aqui e dar um Cap. Quando boto Cap, ele fecha o buraco. Outra opção seria, em vez de
antes de fazer a extrusão, apertar planar SRF, planar surface, SRF para surface, e dar o Enter. Ele criou a superfície aqui. Com a superfície, eu posso só extrudar aqui e ele já vem fechado. Tem esses dois jeitos de fazer uma extrusão. Isso aqui seria útil para, por exemplo, você pegar o CAD do entorno do seu projeto, selecionar a linha de cada prédio e extrudar ela com a altura que o seu entorno tem, para poder fazer as análises, por exemplo, de obstrução solar. Seria esse o objetivo. Outra coisa que a gente vai usar bastante aqui é o ponto. Então a gente clica aqui no ponto e coloca um ponto. Se clicar com o botão direito, ele coloca vários pontos de uma vez. Normalmente esses comandos são assim: com o botão esquerdo você faz uma coisa, com o botão direito você faz outra. Para maximizar uma dessas vistas, porque, por exemplo, aqui a gente está vendo do topo, aqui de frente e aqui pelo lado direito. Se a gente quisesse maximizar a perspectiva, por exemplo, a gente clicaria aqui e agora está maximizada. Quer voltar? Clicou duas vezes, ele volta para cá. Aqui tem as nossas camadas. Então, para criar camada é aqui no New Layer. E muito parecido com o CAD, por exemplo, você clica duas vezes, o que você criar agora vai estar dentro da Layer 1, por exemplo, né? E ele já vem com as cores. Agora, por exemplo, se você quiser passar isso daqui para outra camada, tem que vir aqui na barra de propriedades e trocar aqui o layer dele para outra camada que seja. Isso aqui vai ser útil para a gente na hora de selecionar o que a gente está querendo analisar. E para abrir o Grasshopper é aqui, nesse botãozinho. O meu demora um pouco para abrir, porque eu tenho muito plugin instalado. E pronto, o Grasshopper aqui está aberto. Bom, por esse vídeo eu acho que é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como importar arquivos do Revit e do Sketch, porque entendo que a maior parte aqui não vai saber usar o Rhino, não vai fazer o próprio projeto no Rhino muitas vezes, e vai querer trazer de outros softwares para cá para poder fazer essas análises. Então no próximo vídeo a gente vê um pouco disso e como são as boas práticas para a simulação dar certo. É isso aí, até a próxima.